fundamental. E é provavelmente um dos módulos mais importantes do curso inteiro. É onde eu vou abordar os conceitos e explicar o que devemos remover da nossa vida a fim de ter uma saúde intestinal em bom estado. E eu já deixo de antemão alguns segredos, né? Na verdade, o que eu observo no dia a dia do meu consultório, que as pessoas que tendem a pular este módulo, né? Não praticar, não levar a sério o básico, elas tendem a ter um tempo de recuperação, né? O tempo da cura é muito maior, demora muito mais para chegar nessa cura. Muitas vezes apresentam a cronificação dos sintomas, né? Ou seja, cura é parcial, mas continua tendo alguns sintomas que vão se arrastando no decorrer do tempo. Por que isso ocorre? Porque é muito tentador a gente pular o básico, ou a gente não levar a sério o básico. É como se quiséssemos construir uma casa pelo telhado, ao invés de fazer os fundamentos. Então esse é o módulo onde eu vou gastar mais tempo. Pode perceber que vai ser um módulo maior. Eu vou gastar mais tempo explicando qual que é a importância de remover aquilo que inflama o nosso intestino. E por que isso é importante? Uma coisa vocês têm que levar para a vida de vocês. Comer ou qualquer ato para não inflamar o intestino é mais importante do que acrescentar alguma coisa que promete essa cura intestinal. Vou repetir. Comer para não inflamar o intestino é mais importante do que qualquer suplemento que vocês possam fazer uso. Você ter hábitos que não inflamem o intestino, você cuidar para reduzir os tóxicos ambientais que inflamam o intestino, tudo isso é mais importante do que qualquer outra medida anti-inflamatória que vocês acrescentem no decorrer, né, das explanações que eu vou fazer. Então, mais importante do que qualquer suplemento que eu possa falar, inclusive os famosos probióticos, é você ter a noção de que não inflamar é mais importante do que anti-inflamar. Tá bom? Então, vamos prosseguindo. Uma coisa assim muito... por que esse módulo eu vou dividir ele em algumas partes? Porque ele é um módulo grande, extenso, pesado, tá? Vai ser o maior módulo. Vocês vão ver que, por exemplo, esse é o remover. O módulo de recolocar, ele é bem mais curto, então vai acabar compensando aí em questão de tempo, do tempo que vocês vão gastar para estudar todos os tópicos desse módulo, tá? Existem principalmente 3 categorias de coisas, né, que nós precisamos estar atento e que podem estar inflamando, mesmo que nós não estejamos percebendo. São coisas silenciosas. Muitas vezes é aquilo que a gente mais faz, né, que está causando essa inflamaçãozinha, esse foguinho ardendo no nosso intestino. Eu coloquei em 3 categorias diferentes. Os xenobióticos, os alimentos e os bichinhos do mal, tá? Vou explicar brevemente o que é cada uma dessas categorias e depois vai ter submódulos, né? Esse aqui, o primeiro, é a introdução, e depois eu vou fazer uns submódulos falando um pouco sobre cada uma dessas categorias. Mas não vai lá com isso não. Os que são xenobióticos, né, são aquelas estruturas químicas estrangeiras, né, que não pertencem ao metabolismo normal nosso. Eles são coisas, né, xeno-estrangeiros. Então são essas substâncias químicas, tá, que não pertencem de forma natural ao nosso metabolismo, mas que de alguma forma acabam adentrando no nosso metabolismo.
Tá? O que são esses xenobióticos? Por exemplo, os antibióticos, os agrotóxicos, você vê também, por exemplo, nos bisfenol, né, nos contaminantes dos plásticos, alguns produtos para vocês terem uma ideia, na verdade, existem regulados pelo FDA, né, que é o Food Drug Administration nos Estados Unidos, cerca de 80 mil tipos de coisas que não são naturais do nosso metabolismo, porém são utilizadas para consumo humano. 80 mil tipos de xenobióticos diferentes. E por que esses xenobióticos causam esses estragos todos? Primeiro, porque eles não são naturais do nosso ser, então eles precisam ser eliminados. E para serem eliminados, eles acabam consumindo de uma forma muito intensa a energia da nossa célula, causam dano oxidativo a essa célula, podendo levar a lesões de DNA da célula. A gente gasta muito, são processos enzimáticos que ocorrem, e não sei se vocês lembram, lá na 8ª série a gente acaba gastando muitas vitaminas que são cofatores, muitos minerais, então a gente acaba usando o nosso estoque de vitaminas, de minerais, para poder eliminar essas coisas que não deveriam estar ali. Então acabam causando uma sobrecarga no fígado, né, que vai ser o grande órgão detoxificador do nosso corpo, e consumo de vitaminas e minerais, bem como dano ao DNA das células. Tá? Então, os xenobióticos, eu vou falar um pouco mais sobre cada um, como por exemplo os medicamentos, os agrotóxicos, os produtos químicos usados em produtos de limpeza, produtos de beleza. Quem é mulher é muito, muito exposto a produtos químicos de maquiagem, cremes hidratantes, tudo isso podem ter compostos xenobióticos. Tá? Vamos lá, e os alimentos inflamatórios? Como assim? Olha só, eu separei até, por exemplo, agrotóxico, de alimentos, tá? Porque produtos alimentícios, alguns desses corantes, isso aí tá dentro desses xenobióticos, nem conta como alimento. Por alimentos eu falo, por exemplo, que alguns alimentos são inflamatórios, e nem, por exemplo, ovo é um alimento super saudável, né? A clara do ovo, ela pode ser extremamente alergênica para algumas pessoas. Então, por alimentos inflamatórios, eu não estou falando do dogão, do hot dog, do fast food. Eu estou falando de alimentos mesmo que podem desencadear reações em alguns organismos mais sensíveis. A gente vai falar mais um pouquinho nesse submódulo. E os bichinhos do mal? Por que eu chamei de bichinhos do mal? Porque quando a gente fala em bichinhos, são vírus, bactérias, os parasitas, né? Os vermes parasitas, porque existem vermes que não são parasitas e que fazem bem para o nosso intestino. Como assim? Pois existem não só vermes, como bactérias, como fungos, como vírus que moram de forma harmoniosa no nosso trato digestivo. O grande problema é quando há um excesso ou há uma mudança no tipo de bichinhos que estão morando ali no nosso trato digestivo. E com isso ocorre um quadro que vocês com certeza já me ouviram falar, que é a famosa disbiose, né? Então, nesse quadro, a gente precisa remover e tratar as condições de disbiose. Entenderam por que esse módulo é o módulo mais importante, provavelmente o módulo mais pesado e mais longo? Pois é. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre os xenobióticos e, dentre as classes, os medicamentos, né? Vou falar também sobre os contaminantes ambientais que estão aí incluídos nessa categoria. Até o próximo vídeo. Guilherme, eu tô assistindo as aulas do curso. Xenobióticos são essas substâncias químicas ao qual um organismo está exposto, né, no ambiente,
e que não pertencem ao metabolismo daquele organismo. Então são substâncias estrangeiras, estranhas às células, né? O que não pertencem a nenhuma fase de metabolismo daquele determinado organismo. Nós temos hoje classificados pelo FDA, que é o Food Drug Administration dos Estados Unidos, o equivalente a 80 mil tipos diferentes de xenobióticos, né, moléculas estranhas para uso humano. E qual é o grande problema desses xenobióticos? Primeiro, porque como eles não são naturais, eles não são encontrados na natureza, eles tendem a não fazer parte do metabolismo dos seres vivos. Então eles acabam acumulando. Tá? Eles ficam acumulando na natureza. Eles entram e contaminam lençóis freáticos, contaminam o solo, e com isso acaba a gente tendo um efeito cumulativo e normalmente tóxico relacionado à ingesta ou ao uso desse tipo de substância. Tá? Então, o xenobiótico é algo que não é pertencente ao nosso metabolismo. Eu dividi em algumas classes para facilitar o entendimento, porque na verdade tudo que é sintético é um xenobiótico, né? Tudo que é sintético, xeno é estrangeiro, né? De fora, estranho, biótico relativo à vida. Então, assim, por exemplo, antibióticos, né? Na verdade, os medicamentos são exemplos de xenobióticos. Medicamentos, agrotóxicos, contaminantes ambientais, aditivos industriais, os aditivos encontrados, por exemplo, em produtos relacionados à beleza, a cremes, a maquiagem, metais pesados. Então, entendi. Tudo isso eles vão se comportar como xenobióticos. E por que isso é um problema? É um problema na nossa fisiologia? Porque quando o organismo ele detecta uma substância dessa potencialmente danosa, nós temos meios de eliminar essa substância, tá? Que é o processo chamado de detoxificação hepática. Então o fígado ele vai, né, a gente vai receber por via corrente sanguínea esse xenobiótico no fígado, e o fígado vai reconhecer aquilo e vai então transformar na fase 1, ele vai transformar aquele composto que normalmente ele tende que a gente chama de uma característica de lipofílico, ele é amigo da gordura, e para ser excretado ele precisa ser mais hidrófilo, mais apolar. Então o organismo, o fígado, na verdade vai pegar essa substância que é extremamente lipofílica e vai transformar por meio da fase 1 para ficar mais hidrofílico, para ser passível, então, para ser passível de excreção por meio da conjugação, que é a fase 2. A conjugação, que também é hepática. Então, a fase 1 vai pegar esse composto, transformar em um composto intermediário, e esse composto intermediário é passível de ser conjugado por enzimas da fase 2, e aí sim, ele vai ser, então, neutralizado para ficar uma forma menos tóxica, e ao ser neutralizado, ele vai ser, então, captado pelas enzimas de transporte para ser eliminado do nosso corpo, seja bilis, seja via de suor, lágrima, xixi, né? E pela bilis ele vai ser eliminado pelas fezes. Então a gente tem esses dois tipos de metabolização. E o que isso... Por que então que é importante você saber disso? Porque quando eu sobrecarrego o meu fígado com muitas coisas estranhas para ele metabolizar, para eliminar, então eu estou sobrecarregando as minhas enzimas hepáticas, eu estou deixando de fazer outras reações que são fisiológicas e importantes, então eu mobilizo uma parte das minhas enzimas,
não sei se nas aulas de química, física, a gente tinha, né, toda enzima para funcionar, ela precisa às vezes de um cofator que vai acelerar o funcionamento dessa enzima. Então, para essa enzima funcionar de forma rápida e eficaz, existem os cofatores. E nesse caso vão ser as vitaminas. Então a gente vai ter o consumo das nossas vitaminas, principalmente relacionadas ao complexo B, alguns minerais como zinco, magnésio, e aí eu vou ter o consumo de minerais e vitaminas que são importantes para o metabolismo da célula, e esse consumo vai ser só para a eliminação desses compostos. Então, a princípio, a gente já tem esse efeito, né? Outro efeito também, né, que vai ser nessas reações a gente vai ter um dano do DNA. Pode haver o dano da mitocôndria, porque tudo isso eu preciso de energia, então eu vou gerar compostos reativos de oxigênio, são os ROS, e isso faz uma cascata inflamatória, tá? A mitocôndria é a nossa, digamos assim, fornalha, ela que fornece a energia para a célula funcionar. Então eu estou tendo muito funcionamento, eu estou precisando, estou sobrecarregando as minhas células para poder eliminar essas coisas difíceis e estranhas. Então eu acabo produzindo muitos compostos reativos, muitos que também, né, são substâncias oxidantes, e eu acabo consumindo os meus antioxidantes. Então os antioxidantes naturais acabam sendo consumidos porque eu estou tentando neutralizar essa reação de oxidação, acabo fazendo inflamação nessas células e também dano no DNA. Por isso que a gente encontra agrotóxico relacionado a cânceres, né? Tem um cantor, o Leandro Leonardo, um deles teve câncer no pulmão por uso de agrotóxico em plantação de tomate. Então, assim, muitos desses agrotóxicos são relacionados a câncer. Eles causam lesão de DNA, né? Bisfenóis, ele está relacionado, por exemplo, à infertilidade. Ele causa lesão no DNA. O excesso de exposição ao feto, ainda na barriga da mãe, ao Roundup, né? O glifosato, que é um agrotóxico muito utilizado, mundialmente utilizado, ele está associado ao aumento dos casos de autismo por fazer alteração do metabolismo neurológico. Então, por si só, esses contaminantes, eles têm uma ação no nosso corpo de inflamação. Só que essa ação de inflamação, ela também acontece no nosso intestino. Acontece no nosso intestino por lesão da mucosa, da barreira de guarda do nosso intestino. Acontece uma lesão porque eu aumento o meu processo inflamatório ali por meio de oxidação, consumo dos fatores antioxidantes, lesão celular, desorganização desse DNA, e também eu faço uma alteração no intestino por alteração da microbiota intestinal. Então, esses xenobióticos, eles vão lesionar o intestino por 3 mecanismos: redução do muco protetor, inflamação dentro da célula e desorganização desse DNA, e alteração da microbiota intestinal. Tá bom? Esses 3 que são importantíssimos. E dentro dessas classes de xenobióticos, a gente vai ter então algumas ações muito peculiares, né? Não dá para colocar todos num só mecanismo de ação. Porque, por exemplo, os medicamentos vão ter algum tipo de ação também, como, por exemplo, dentre os medicamentos, só para classificar, para vocês entenderem direitinho. Os xenobióticos, então, vão lesar o trato digestivo por meio de diminuição da barreira de muco, por meio de lesão e inflamação celular e por meio de alteração da microbiota. E esses xenobióticos, eles pertencem, então, às categorias dos antibióticos, tá? Na verdade, dos medicamentos, dos remédios que nós usamos no nosso dia a dia. Também pertencem, por exemplo,
os produtos alimentícios, como por exemplo o plástico. O plástico, gente, o plástico. Basicamente todo produto alimentício ela vem embalado em plástico. Já tem estudos mostrando a contaminação da comida que está ali dentro daquela embalagem plástica pelo plástico. Então, assim, o plástico, terrível. E é universalmente presente na vida moderna. Bisfenol A, mesmo os plásticos livres de bisfenol A, né? BPA free, todo mundo já ouviu esse termo, BPA free. Mesmo as embalagens livres de BPA também tem essa ação. Outra coisa também que vão ser os contaminantes presentes em produtos de limpeza, como principalmente presentes na higiene feminina, que a mulher ela tá mais exposta a esse tipo de coisa. O creme que a gente passa na pele, tudo isso vai ter compostos como parabenos, perfumes, os fitalatos, então eles vão agir como esses xenobióticos, tá? Outra coisa é o agrotóxico, né? Como eu já comentei com vocês. Então vamos lá, falar agora dos medicamentos. Os medicamentos, e gente, não é que nós não temos a possibilidade de viver numa bolha que não tenha a presença de algum xenobiótico, tá? Nós vivemos no século, sei lá que século é esse, 21. Nós vivemos então num mundo que praticamente todo mundo tem contato com plástico desde o nascimento até a senilidade. É impossível nós vivermos numa bolha que seja atóxica, então a gente já tem que partir do princípio que vai haver uma certa toxicidade na nossa vida. E aqui não é pra gente se desesperar então e mudar para um sítio e plantar, viver de agricultura orgânica familiar, não, porque nem todo mundo tem condições de fazer isso. Na verdade, a grande maioria das pessoas tem um estilo de vida de morar na cidade. Isso. Então eu não quero sobrecarregar vocês com coisas que sejam impossíveis de serem feitas. O que eu quero dizer é, aonde nós pudermos reduzir a nossa carga tóxica, aí vai ser o nosso esforço. Na presença desses tóxicos desnecessários, que não vão nem acrescentar algo à nossa qualidade de vida, nem à nossa rotina. Tá? É isso que eu quero atentar, é isso que eu quero alertar. Nem todos esses tóxicos presentes no nosso dia a dia, eles são necessários para o nosso dia a dia. É comodidade, então a gente consegue fazer algumas substituições. E é isso que eu quero que vocês percebam. Foquem naquilo a qual você, a sua família está mais exposta e procure reduzir a exposição naquilo. Tá? Então eu quero deixar isso bem claro. Eu não estou querendo que vocês fiquem sobrecarregados achando que já que está presente em tudo, então eu não vou fazer nada. Não. Anote, observe aonde está sendo a maior exposição e com isso tenha hábitos ou condutas que diminuam essa exposição. E não precisa ser tudo de uma vez, né? Você vai ouvir um termo aqui, então você vai fazer uma pesquisa, aí você vai olhar onde você consegue diminuir isso. Se vocês dedicarem cada dia uns 5 minutos, 10 minutos para estudar como melhorar, né? 5 minutos por dia, você já consegue obter bons resultados e sem grandes modificações na rotina diária, tá bom? Então, voltando ao assunto. Os medicamentos. Os medicamentos talvez seja a classe mais difícil de contornar. Por quê? Porque muitas vezes é impossível e não é o que eu quero que vocês abandonem os tratamentos convencionais. Não é isso. Muitas vezes, alguns medicamentos são necessários. Por exemplo, pacientes que precisam fazer alguma remissão de doença autoimune, que estejam em uso de corticoide. Você não vai largar esse corticoide, pelo amor de Deus, porque o corticoide é um dos medicamentos associados à piora do trato digestivo. Não é isso. Entretanto, existem muitos medicamentos a qual nós somos expostos no dia a dia e que poderiam ter sido feitos outras condutas, tá? Quais são esses piores? Os antibióticos.
anti-inflamatórios, tanto os esteroides, né, como o corticóide, quanto os anti-inflamatórios não esteroides. O que é isso? Gente, é nimesulida, diclofenaco, o remédio que normalmente a gente está usando aí para as dores nas costas, as dores de cabeça. Anticoncepcional oral. Anticoncepcional oral que hoje as meninas usam desde a menarca e ficam anos, 15, 20 anos usando isso. E os famosos antiácidos. Os antiácidos eu vou deixar por último, porque é onde eu quero. Antiácido terrível e com muito pouca indicação de uso. Mas vamos lá, antibiótico. Gente, tem uma infecção bacteriana, é claro que você vai tratar com antibiótico, tá? Claro, você tá com uma infecção bacteriana, uma amidalite bacteriana, um abscesso, você vai tratar com antibiótico. A questão é o exagero do uso desse antibiótico. Esse exagero, essa venda descontrolada que nós temos no Brasil, onde em quadros virais as pessoas se acostumam a usar antibiótico, tá? E acaba virando um ciclo vicioso, porque esse antibiótico, ele vai matar as boas bactérias intestinais. E quanto menos bactérias boas eu tiver no intestino, maior a chance da minha imunidade baixar e eu necessitar de um novo ciclo de antibiótico. Aí eu tomo mais antibiótico, aí eu mato mais as minhas bactérias intestinais e aí eu acabo novamente diminuindo a minha imunidade e precisando de mais antibióticos e acaba virando um ciclo vicioso. Antibiótico precisa ser usado, existem maneiras de abordagem para diminuir o estrago feito pelos antibióticos, como por exemplo o uso de probióticos, tá? Como que a gente faz isso? Você vai usar o antibiótico por algum motivo qualquer, tá? Vamos dizer, se você está com abscesso e por causa disso você precisa fazer uso de antibiótico. Então você vai pegar o probiótico de farmácia mesmo, existem vários tipos de probiótico na farmácia. Nesse caso, como a gente está fazendo um papel profilático, pode ser o Flora 5, né? Pode ser o Probiatop, então assim, o 20B, existem vários. Hoje nós já temos na nossa farmácia aqui, na farmácia comum, né? Não precisa nem ser mandado manipular, nós já temos algumas opções boas de probiótico. Então você vai fazer o uso do antibiótico por uma semana. Tô só colocando assim um caso hipotético, eu tô com abscesso, vou fazer o uso do antibiótico por uma semana. Então você vai comprar junto com o seu antibiótico um probiótico. E aí você vai tomar o seu antibiótico 2 vezes ao dia, né, conforme a prescrição médica, 2 vezes, 1 vez, 3 vezes, né, dependendo da prescrição médica. E a cada dose do seu antibiótico, 1 hora antes você toma o probiótico. Então suponhamos que você está fazendo um tratamento para infecção urinária 1 vez ao dia durante 5 dias. Então 1 hora antes do seu antibiótico você vai tomar o probiótico, tá? E vai manter isso por mais, acabou o uso do antibiótico, você vai manter o probiótico por 1 a 2 semanas após o término do antibiótico, tá? Então essa é a forma que nós usamos para minimizar os efeitos do antibiótico. É o ideal? Não é o ideal. O ideal era não usar o antibiótico. Entretanto, se você tem uma infecção bacteriana, é obrigatório o uso do antibiótico, pelo amor de Deus. Agora, naquelas indicações virais, aquelas pessoas que já têm um antibiótico, azitromicina em casa, começou a espirrar, toma azitromicina. Gente, não. Aí não. Né? Amoxicilina, a criança começou a doer a garganta, dá amoxicilina. Não. Isso aí não. Evitem automedicação de antibiótico. Só vai fazer mal, acabar com a sua imunidade, acabar com as boas bactérias do seu intestino. Ok? Passando então
os antibióticos, quando necessário usar, fazer uso do probiótico durante o tempo de tratamento recomendado pelo seu médico. Se o antibiótico foi 2 vezes por dia durante 1 semana, 7 dias, você vai usar 2 vezes por dia o seu probiótico 1 hora antes da dose do antibiótico. Acabou os 7 dias do antibiótico, você mantém 1 vez ao dia por mais 7 dias. O antibiótico era 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada vez que você for tomar a dose do antibiótico, toma do probiótico 1 hora antes, 3 vezes ao dia. E aí, acabou os 5 dias do antibiótico prescrito, você continua a tomar o probiótico por mais 7 dias, tá? Então é isso, 1 hora antes da dose do antibiótico, durante o tempo prescrito, acabou o tempo prescrito, mais 1 semana de probiótico, tá? Você mantém o probiótico 1 vez ao dia. Anti-inflamatórios não esteroides. Gente, evitem usar anti-inflamatórios sem uma razão óbvia, tá? O uso inadequado, prolongado de anti-inflamatório, ele está associado a lesões gástricas intensas. Hoje, inclusive, a maior causa de úlceras gástricas é a infecção por H. pylori e o uso inadequado de anti-inflamatório. Desculpa. Uso inadequado de anti-inflamatório. As pessoas sentem dor, não procuram a causa da dor. Anda com o celular o dia inteiro, termina o final do dia com as costas todas doídas, ao invés de fazer uma fisioterapia, ao invés de fazer uma osteopatia, acupuntura, crochetagem, dry needle. E, gente, existe hoje em dia N técnicas de reabilitação para dor. Vocês não precisam ser reféns do uso crônico de anti-inflamatório. Existem... hérnia... Não, mas eu tenho hérnia de disco. Você já pesquisou o efeito, os tratamentos não medicamentosos para hérnia de disco? A reabilitação com osteopatia, o uso de dry needle, o uso de acupuntura, a prática da osteopatia. Pois é, existe hoje, nós temos recursos terapêuticos que são analgésicos e que não dependem de anti-inflamatório. Quantas pessoas tomam muito anti-inflamatório por enxaquecas? Muitas enxaquecas tomam muito anti-inflamatório, mas nunca pesquisaram, por exemplo, intolerâncias alimentares, nunca retiraram da dieta as intolerâncias alimentares. Então, assim, procurem a causa da sua dor. Mas o meu problema no joelho é crônico. Tá, tudo bem, o seu problema no joelho é crônico, mas a solução para ele não vai ser o abuso de anti-inflamatório. O abuso do anti-inflamatório só vai te adoecer. Você precisa reabilitar o seu joelho. Seja por meio de fisioterapia, seja por meio de terapias alternativas, fortalecimento muscular. Existem N alternativas que são eficazes no tratamento e na reabilitação. Hoje, você usar a desculpa de que tem uma dor crônica para ser usuário crônico de anti-inflamatório não cola, porque a gente já tem tecnologia para poder tratar essas dores sem o uso de medicamento, desde que você procure ajuda adequada para isso. Ajuda profissional, procurar o fisioterapeuta, procurar o osteopata, tá? Procurar o fonoaudiólogo. Você precisa sair da ideia de que o remédio cura tudo, e esse é um movimento interno. A gente tem que entender que o medicamento, ele é uma substância química que não é nossa e que, ao te dar uma ação terapêutica, ele vai cobrar uma reação
Então ele te dá uma ação e cobra uma reação. Efeito colateral. Todo medicamento tem o efeito colateral. E não é que você não vai fazer tratamento, não é isso. É que existem outras alternativas além da pílula. Então, procurem, leiam, vão atrás de reabilitação, mais do que só medicação, tá? Remover. Continuando sobre, então, os medicamentos, né? A gente já falou sobre os antibióticos, os anti-inflamatórios, e agora eu vou falar sobre o corticoide, tá? O corticoide, claro, gente, se você tem uma doença autoimune, está em fase de remissão, você precisa fazer uso crônico do corticoide, você precisa fazer uso crônico do corticoide. É diferente, por exemplo, do abuso do uso de corticoide em quadros alérgicos que poderiam ficar sem. O nariz escorreu um pouquinho, dá-lhe corticoide. Esse corticoide, ele altera a microbiota, ele diminui a produção de muco gástrico e intestinal, ele aumenta a chance de você aumentar essa permeabilidade intestinal. Então, quando você faz isso, você acaba alterando a tua resposta imunológica e favorecendo o aparecimento de outras reações alérgicas. Ou então algumas infecções oportunistas, né? Quando você faz o uso do corticoide, você faz uma alteração importante dessa microbiota, uma alteração importante da sua resposta imunológica, uma alteração importante até mesmo, por exemplo, do seu metabolismo da glicose, da glicemia. E com isso favorece o aparecimento de infecções, por exemplo, fúngicas. Tá? É muito comum pessoas que fazem uso, mulheres que fazem uso ciclos de corticoide, fazerem então candidíases de repetição. E a candidíase, ela nada mais é do que uma disbiose, é a manifestação da disbiose. Então, assim, é diferente você fazer uso, porque você está em um protocolo de imunoterapia. Isso é totalmente diferente de fazer uso por reaçõezinhas alérgicas que poderiam ser manejadas de outras formas, e até mesmo descobrir você melhorar esse teu sistema imune, o teu tônus da imunidade, para evitar essas crises recorrentes de alergia. Tá? O uso do corticoide no longo prazo vai favorecer esse ciclo vicioso da alergia por causa então dessa diminuição do tônus, desse tônus de imunidade. Tudo bem? Ai, gente, eu não tenho nem o que falar do anticoncepcional. Simplesmente não usem. Existem hoje a gente já tem muitas alternativas ao uso do anticoncepcional oral. Para mim não existe um universo em que há necessidade de você tomar anticoncepcional oral. Seja para anticoncepção, se o intuito é anticoncepção, converse com o seu ginecologista sobre os métodos, como, por exemplo, DIU, como o uso combinado do método de Billings com a camisinha, que é o método de barreira. Mas para anticoncepção não existe uma lógica que prescreva o anticoncepcional oral. Se você me perguntar hoje qual é o pior inimigo da saúde intestinal entre as mulheres, é o anticoncepcional. A gente pega mulheres jovens que tomaram 10 anos, 15 anos, o intestino nunca funcionou direito, é sempre com constipação. E eu te falo, não vai funcionar enquanto não retirar o anticoncepcional da jogada. Ah, mas eu tenho endometriose. Tá, o anticoncepcional ele não trata a endometriose. O anticoncepcional ele não trata o ovário policístico. Ele atua nos sintomas. Então, converse com os ginecologistas de vocês, procurem outras alternativas.
E se há necessidade de algum bloqueio hormonal, existem outros remédios, como por exemplo o DIU, o Mirena, que é o DIU farmacológico. Você pode fazer uso do DIU ao invés do anticoncepcional oral. É o ideal? Não, mas é melhor do que o anticoncepcional oral, tá? Então, assim, não tomem, converse com seus ginecologistas, migrem, mudem o método de anticoncepção, tá? Saiam desse ciclo altamente prejudicial, não só em fase de questão intestinal, como também na questão da nossa própria produção hormonal, ok? E agora eu vou falar dos antiácidos. Os antiácidos, eles estão na categoria de medicamentos mais vendidos nos Estados Unidos e no Brasil. E o antiácido, né, os prazóis, as ranitidinas, cimetidina da vida, eles são comprados sem receita médica. Então, às vezes a gente pega pessoas aí usando há 10 anos, 15 anos, 20 anos de antiácido e nem sabe por que está usando antiácido. Acontece que esse antiácido, ele simplesmente tira um dos principais sinalizadores da digestão, que é o ácido clorídrico. Sem ácido no estômago, nós não digerimos. Aí entra a grande questão, por que usar antiácidos? Então, antes de você parar de tomar o seu remédio, se você toma ele há mais de 3 meses, não pare seu remédio por conta própria. É preciso um desmame dessa medicação, tá? Não pare. Eu tomo, para quem toma por conta própria, eu tomo assim uma medicação clara, tomo da cabeça porque o vizinho toma, nunca foi um médico que passou. Não tirem esse remédio de uma só vez, tá? O desmame, quanto mais tempo você passou usando o omeprazol, mais complicado pode ser o desmame. Então é necessário a ajuda, por exemplo, de um nutricionista, de um gastro, que trabalhe com essa linha funcional para poder programar esse desmame progressivo, então, dos antiácidos. Quando a gente usa antiácido, existem as indicações que são excelentes. O antiácido, ele salva vidas. Antigamente as pessoas morriam de úlceras perfuradas. Hoje as pessoas não morrem mais de úlcera perfurada por conta dos antiácidos. Então o antiácido, ele salva a vida quando bem indicado, né? Para tratamento de úlceras, para tratamento das erosões. Só que esse tratamento, ele não é eterno. Tem que haver uma programação terapêutica para fazer a reparação do tecido e fazer o desmame do antiácido, tá? Porque o uso prolongado desse antiácido, ele também diminui a nossa produção do muco protetor e favorece o aparecimento de gastrite erosiva. Então, olha só que paradoxo, ele é usado para o tratamento da gastrite erosiva, entretanto, o uso abuso no longo prazo pode causar gastrite erosiva, tá? Então, assim, existem as indicações, por exemplo, pessoas que fazem uso crônico dos anti-inflamatórios, como, por exemplo, pessoas que tenham doenças reumatológicas, doenças autoimunes que estejam em protocolo de remissão. Então precisa fazer uso desses anti-inflamatórios, do corticoide. Então é necessário o uso de um antiácido, muitas vezes é necessário. Pessoas que fazem, por exemplo, tratamento para o H. pylori, Helicobacter pylori, pessoas que estão fazendo tratamento de úlceras. Então, em alguns casos, é necessário o uso desses antiácidos, né? Pessoas que estejam internadas, graves, pessoas na UTI precisam fazer uso de antiácido para prevenir complicações mais graves. Isso é uma população muito pequena. A grande maioria das pessoas usam por uso crônico,
porque tem dores abdominais, desconforto abdominal, queixas de digestão, e aí é feito o uso, então a prescrição em excesso desse tipo de medicamento. Queixas de dores abdominais, o tratamento é a remoção, é a dieta. Não adianta, é muito comum, por exemplo, pessoas que tenham sintomas compatíveis com doença do refluxo e que o tratamento de primeira linha é a mudança do estilo de vida, a perda de peso e a retirada de alguns alimentos ou produtos que são irritantes, como por exemplo o álcool, o tabagismo, o consumo de ultraprocessados. Só que aí, ao invés de haver toda essa mudança nesse estilo alimentar, a mudança na forma em que você mastiga o alimento, a forma em que você deita após a comida, é mais fácil fazer a prescrição do antiácido, que vai anestesiar e tirar o sintoma. Só que antiácido não trata refluxo gastroesofágico. O antiácido, ele tira a dor, ele tira o desconforto. O refluxo, ele continua havendo, só que por estar refluindo não ácido, ele diminui a sensação de desconforto. E aí as pessoas acham que estão tratando, quando na verdade não estão tratando. Então, para quem já usa antiácido no longo prazo, há muito tempo, é fundamental o desmame desse antiácido. Você não vai conseguir uma melhora substancial dos seus sintomas gástricos e intestinais se a gente não remover o uso inadequado do antiácido. E todas essas medicações eu estou falando com relação a esse uso inadequado, tá? É diferente do uso com indicação. Se tem indicação, gente, pelo amor de Deus, tem indicação. Agora, se a indicação não está bem clara, converse com os médicos. Gente, vocês precisam conversar. Doutor, esse medicamento é necessário? Existe uma alternativa a este remédio? Qual é o plano de tratamento? Durante quanto tempo eu vou utilizar? Como vai ser o desmame desses remédios? E como eu posso aliviar os efeitos colaterais? Vocês têm que se comunicar com aqueles que estão cuidando de vocês. Tomar de volta a questão da saúde, a saúde de vocês. Vocês precisam perguntar, tirar dúvidas. Isso é completamente diferente de você rebelar e falar: eu não quero fazer, não quero tomar. Não. Quais são as opções que nós temos? Como podemos fazer de uma forma menos danosa? Tá? Então, assim, o uso de antiácido, por exemplo, para tratamento da doença de refluxo sem complicação, porque quando nós temos complicações relativas a essa doença do refluxo, às vezes sim, pode ser necessário o uso do antiácido. Que complicações são essas? Estreitamentos do esôfago, erosões muito grandes, presença de uma condição chamada esôfago de Barrett. Então, na presença dessas alterações, pode ser que haja necessidade durante algum tempo do uso do antiácido. Entretanto, a grande maioria dos pacientes com sintomas de refluxo, eles são tratados com o antiácido, tira o sintoma, mas não trata a causa, a fermentação bacteriana excessiva, as intolerâncias alimentares. E como eu vou tratar isso? Nos próximos vídeos, quando a gente estiver falando de comidas, né, que é o 2, na verdade eu vou dentro do remover, ainda vai ter um vídeo sobre alimentação, onde eu vou entrar um pouquinho mais sobre isso, e também no vídeo 2, que é o recolocar, onde eu vou falar sobre como trazer o que está faltando para o seu trato digestivo. Aí sim, eu vou entrar mais a fundo nesse tema, tá? Para poder esse módulo agora não ficar tão extenso. Então, assim, a gente já viu, já conversou sobre os xenobióticos.
que são essas classes, essas coisas que são externas a nós, não são presentes ao nosso metabolismo, são substâncias químicas externas e que são altamente danosas ao nosso trato digestivo. E que, portanto, para ter uma saúde digestiva adequada, é necessário um manejo disso que está irritando, que está inflamando, que está alterando o funcionamento. E dentre esses xenobióticos, nós começamos a falar sobre os antibióticos. Sobre os medicamentos. E esses medicamentos, os principais que eu citei foi o antibiótico, anti-inflamatório, os corticoides, o anticoncepcional e os antiácidos. Então é preciso haver um manejo do uso, o uso racional desses remédios, evitar o uso sem indicação e, na possibilidade, trocar ou modificar a prescrição. Havendo esta possibilidade, claro, por exemplo, anticoncepcional oral, trocar por outros métodos. O uso de anti-inflamatório para dor, fazer outros tipos de tratamento para reabilitação e tratar essa dor. O uso de antiácidos, gente, antiácido tem a indicação muito clara e muito precisa. Desconfortos abdominais, síndrome do intestino irritável não é indicação para uso constante de antiácido. Pelo contrário, vai piorar a situação. O uso de antibióticos, quando há necessidade real do uso do antibiótico, fazer uso do antibiótico junto do probiótico. Tá bom? Então, essa foi mais ou menos a explicação de como nós podemos manejar os medicamentos, né, dentro dos xenobióticos. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns aditivos alimentares, os agrotóxicos, e como que a gente vai se virar então com essa nova classe, tá, de xenobiótico. Então, até já. Olá, estamos de volta ainda falando sobre os xenobióticos. E eu quero deixar uma coisa agora bem clara, porque eu vou começar sobre os contaminantes ambientais. Primeiro, gente, eu não quero ser um arauto da desgraça, né, do apocalipse, e deixar vocês de cabelo em pé, meu Deus, e agora para onde vamos? Fujamos para as colinas. Primeiro porque nós sim vivemos em um mundo tóxico. Não tem como recuperar isso. Os nossos lençóis freáticos estão contaminados com o ar que a gente respira com poluentes ambientais que também são xenobióticos. Então, o intuito disso não é alarmar, soar alarmista ou então fatalista. Todos nós vamos morrer por conta disso. Nada disso. Até porque, como eu expliquei lá no comecinho, nosso corpo ele tem mecanismos fisiológicos para eliminar grande parte desses xenobióticos. O problema acontece quando há um acúmulo, quando há um exagero, e aí eu sobrecarrego meu sistema de detoxificação, acabo gerando danos no DNA das células, gero um estresse oxidativo desnecessário e acabo roubando grande parte das vitaminas e dos minerais para poder equilibrar a situação. Então o problema é quando há um excesso. O que fazer então? É a gente reconhecer na nossa família, no nosso dia a dia, aonde estamos sendo mais expostos e fazer uma redução dessa exposição. Então o intuito disso é alertar para a gente tentar reduzir a exposição, tá? Visando uma melhor qualidade de vida, uma melhora do nosso processo de detoxificação hepática, das nossas enzimas, nossos minerais, uma diminuição do nosso dano às celulares, né, às nossas células, uma redução do dano à nossa microbiota intestinal, né, melhora do nosso sistema imune, do nosso sistema neurológico. Então existem grandes benefícios em nós
reduzir